Olá, eu sou Vanessa Ores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. O entrevistado de hoje é Moisés Weismann, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Educação da universidade e que tratou sobre políticas públicas para o ensino superior. Olá, professor Moisés, seja bem-vindo ao Ideias em Tese. Muito obrigado, Vanessa, tudo bom? Tudo bem, professor? A gente vai começar essa conversa retomando um pouquinho a sua trajetória acadêmica, professor, que começou ainda na década de 1980 com o curso nas Ciências Econômicas, é isso? Lá em 85, né, então, no início da redemocratização do país, eu ingresso na Universidade Federal no curso de Ciências Econômicas. E lá ficou 4 anos, né? O curso na época era de 5 anos, então eu me formei 4 anos e meio. E fiz Ciências Econômicas. Lá participei ativamente da universidade, fiz movimento estudantil, né? Fiz estágios também, então acho que eu pude aproveitar aquela oportunidade para começar a me consolidar com, quem sabe, um futuro profissional do campo das ciências econômicas. Né? Certo, e a primeira pesquisa que o senhor realizou na monografia do trabalho de conclusão de curso foi justamente na área rural, na área agrária, né, professor? O que chamou a atenção do senhor para essa questão? Pois sabe que eu sou nascido na capital, né? Então não tenho vivência no interior, minha família não tem terras, né? E eu sempre me interessei por esta questão rural. E eu não sei se me interessei pela questão rural, pela terra ou pelos problemas que vêm a partir da terra, né? A gente não pode esquecer que lá no final da década de 80, nós estamos vivendo a redemocratização do país, uma série de ideias começam a aparecer e essa ideia da reforma agrária, a questão das condições do campo era uma questão bastante importante. E aí eu resolvo estudar a questão como é que está a estrutura agrária no Brasil, né? Então é isso que eu faço lá no final. E já naquela época eu comecei a trabalhar com os dados censitários, então foi a minha primeira experiência na questão de pesquisa e trabalhar com números e com essas questões todas. E fiquei um pouco também impactado, né, com esta questão social, porque mais, né, nesses rincões do Brasil, se tu não tem a terra, se tu não tem um espaço para produzir, tu não tem trabalho. E aí tu se exclui, vive na pobreza, né? Então, são condições muito, muito interessantes. Fui entender a diferença entre a região sul e a região norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste, a questão dos módulos rurais, né? Então, pesquisar começa né, se torna uma coisa interessante, né? Não é maçante e vem da questão de a gente começar a descobrir coisas novas, né? E aí a gente consegue perceber que, na época, porque aí de verdade me distanciei disso, né, 1% ou 2% das propriedades rurais dominavam quase 50% da posse de terras, né? Então é uma realidade bastante complexa, eu acho que se precisa se analisar melhor isso, né, eu retomar essas discussões, né? Acho que a reforma agrária não saiu da pauta, né, de discussões nesse nosso Brasil inteiro. Né? Bom, e assim que o senhor terminou a graduação, já ingressou no mestrado, é isso, professor, para trabalhar justamente nessa área também na pesquisa? Sim, e aí já muitos colegas estavam indo fazer mestrado, né? Eu de verdade não era uma coisa que me interessava fazer, fui convencido pelos colegas e entrei em economia rural, né? Fui tentar seguir essa trajetória de continuar compreendendo, né, essa questão da dinâmica rural. Mas não tive sucesso, né? Assim, acreditava que era um momento de muita discussão, de muito debate e, assim, no meio acadêmico, estas questões de muito debate, muita discussão, a relação professor-aluno, se hoje ainda tem muitos problemas da questão de autoritarismo, né? Não de autoridade, porque o professor sempre tem autoridade, mas a questão do autoritarismo lá, então, foi um processo muito ruim. Né? Acabei que, numa aula, fui fazer um debate franco com o professor, tinha materiais, eu lia muito, né? Ler jornais do centro do país não era uma coisa muito fácil, então eu tinha um exemplar, me lembro que eu tinha um exemplar da Folha de São Paulo, que era uma terça-feira, porque a terça-feira que saiu o Agronegócios, né? E aí o professor começou a falar uma série de questões que, vamos dizer assim, não diziam respeito à realidade daquele momento. Fui um debate franco, trouxe as informações.
nunca mais faço isso, né? Me ralei, né? Mas é um momento que faz parte também essa troca, né? Nessas discussões, essa troca com os colegas, com os professores também no momento do mestrado. Mas isso me custou o mestrado, né? Por conta de que eu perdi nota, né? E tinha uma regra no mestrado que se tu não tivesse um determinado conceito, tu não fazia o projeto nem a dissertação. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisava de alguma coisa, 2 para ter uma média, né? Ou 2 ou 3. E eu fiquei com ou 1,95 ou 2,95, né? E então, essa minha primeira tentativa de fazer o mestrado, ela se aguou, né? Mas o senhor não desistiu, professor? Não, porque aí eu comecei exatamente na 90, 91, eu comecei a dar aula aqui na Unicinos, no curso de Ciências Econômicas, né? E aqui fiquei durante 2, 3 anos, depois fui para a Prefeitura de Porto Alegre, lá trabalhei na área do meio ambiente, saneamento, resíduos sólidos, né? E já aí no final da década de 90, né, 10 anos depois. Aí o senhor concluiu, então... Aí eu entro de novo para fazer agronegócios, né, também na URGS. E aí, bom, aí termino em 2002, termino agronegócios, aí consigo o título de mestre 10 anos depois, por ímpeto juvenil, quem sabe, né, de atraso. Certo, professor. E justamente o senhor já dava aula em universidade, né? Então se sentiu ainda mais motivado em realizar o doutorado, então, para poder até se qualificar ainda mais como professor, como docente. Sim, tu sabe que esse foi um movimento muito rápido, né? Quando eu saio da faculdade, as universidades ainda estão contratando professores que estão fazendo mestrado. E aí que eu chego na Unicinos. E muito bem qualificado na época, né? Nós estamos em 91, não é muito tempo atrás. Então, um professor que estivesse fazendo mestrado era uma pessoa muito... Poucos professores estavam fazendo mestrado na época. Em 2000, quando eu penso que posso voltar para o meio universitário, não tem mais. A regra é ter mestrado, né? Então, eu vou fazer um mestrado. Então, aí com o mestrado pronto, eu consigo entrar de novo no mercado do ensino superior, consigo de novo dar aula. E aí o que eu percebo? Se a minha escolha é dar aula, então a minha profissão é dar aula, né? Então depois de passar por essa experiência no setor público, no municipal, eu resolvo migrar então definitivamente para o meio acadêmico. Bom, aí no meio acadêmico a qualificação e a titulação, elas são necessárias, aí eu vou procurar o doutorado para fazer, né? Porque senão não tem mais espaço, acredito, no meio acadêmico, né, professores que não tenham as suas titulações, as suas qualificações e tudo. Tá certo. E tem um momento interessante aí, né, professor? Porque o senhor troca a questão agrária pela questão da educação no doutorado. Sim. Essa é uma questão bem importante, né? Porque eu vou para o curso de Ciências Econômicas. E aí o curso de Ciências Econômicas começa a entrar em crise. E, aliás, ainda está em crise, né? Porque os alunos, por algum momento, né, a partir do meio da década de 90, resolvem não cursar mais economia, não é? Os cursos de economia têm a sua demanda, cai a sua demanda. E eu fico pensando assim, bom, se eu sou professor de economia, se as pessoas começam a não procurar economia, eu vou perder meu emprego, né? Então, eu queria entender este movimento. E aí, fiz muitas discussões com alguns colegas e tudo, né? E aí vi que a economia, o campo das ciências econômicas não dava conta de entender por que os economistas, por que futuros economistas não vinham, né? E aí fui procurar auxílio na educação, né? Então, aí eu quero estudar por meio da ótica da educação, né? Como é que surge o curso de ciências econômicas, por que surge economia, né? E por que as pessoas não querem mais economia. E aí eu fico bastante impactado quando eu percebo, né, isso e acabo descobrindo um pouco isso e também no meio do meu projeto de pesquisa, no meio dele, faltando quase um ano, eu troco completamente o meu objeto e vou estudar outras coisas, porque a resposta eu já consegui ter e achava então que as coisas eram muito mais importantes do que simplesmente as pessoas não querendo fazer mais economia. Tá certo, a gente vai saber esses detalhes em seguida, Legal. Depois do intervalo. O Ideias em Tese traz os detalhes, então, da pesquisa realizada pelo Moisés Weismann durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Unicinos. Não saia daí, nós já voltamos.